Amém? A graça e a paz. Queridos, você pode se assentar. Quero cumprimentar aqueles que estão em casa. Que o Senhor possa estar enchendo o teu coração agora, nesse momento, assim como aqueles que estão aqui no templo, com o desejo de conhecer mais ao Senhor. Achei muito interessante aquilo que o Pedro fez no início do culto. Eu acho Deus muito engraçado, sabe? Pedro sempre vai lá em casa, mas a gente não conversou sobre o que iria acontecer aqui hoje. Vocês sabem por que ele vai lá em casa, né? A hora que ele ergueu a Bíblia, o Senhor nessa semana falou para mim que a Bíblia é um livro de revelação. E ele ergueu aqui e quis dizer para nós como nós temos lidado com ela, né? A forma na qual nós lidamos com ela, na verdade, é o resultado da nossa vida na sociedade. Porque a palavra de Deus que está escrito nesse livro é uma palavra de revelação para aqueles que entendem. Palavra na qual transforma as nossas vidas e nos deixa cada dia mais parecido com Jesus. Daí vocês vão falar assim: que livro maravilhoso! Sim. Daí você vai falar assim: por que o mundo não lê? Por que será que o mundo não lê esse livro? Porque há muito tempo atrás, Jesus deixou eu e você para que nós pudéssemos ser esse livro de revelação na sociedade. Então a Bíblia é um livro de revelação, mas você, ao ler o livro, se transforma num livro para que o mundo possa ler as revelações de Deus para a transformação deles. Então nós recebemos a transformação e nos tornamos o quê? Um depósito para que outros possam acessar e serem transformados. Amém? Amém? Eu quero continuar aquilo que tem sido pregado na igreja. Nós estamos num tempo muito interessante e hoje nós estávamos conversando em casa. Parece que esse período de Natal vai chegando perto da data, vai dando um negócio esquisito no coração da gente. E eu falei assim para minha esposa: parece que a gente está subindo uma montanha e da noite para o dia a gente já entra no 1º de janeiro. Parece que a gente voltou lá no final da fila. Parece que nós estamos chegando próximo de alguma coisa e daqui a pouco vira o ano de novo. Mas eu louvo a Deus porque esse tempo que Deus tem nos dado é para nos ensinar algo. E hoje nós estamos no 3º domingo do Advento. Eu creio que você já ouviu essa palavra ser falada nos cultos anteriores. Não sei se você entende o que significa Advento. Tá? Então, Advento é uma palavra que traz um significado muito interessante para aquele que é cristão. Para o Antigo Testamento inteiro ficou esperando o nascimento de um rei. Queridos, quando na sociedade judaica, quando o pai ia ensinar o filho, ele sempre dizia: vai chegar um tempo onde o nosso Deus vai governar segundo Davi governou a terra, ou seja, vai governar sobre todas as coisas, e vai ser um reino de justiça. Então, a vida inteira, as pessoas do Antigo Testamento ouviram essa história na mesa de casa, ou às vezes no caminhar do pai e da mãe. Então, eles iam numa sinagoga e sempre tinha um rabino dizendo: vai chegar um tempo onde Deus vai prover um rei no qual vai trazer paz na terra e justiça. E nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, que vai ser daqui a alguns dias. Advento significa espera, chegada. Mas vamos imaginar aquele povo que ficou esperando e não viu o nascimento de Jesus. Nós sabemos que ele já nasceu e que ele já morreu, mas que ele ressuscitou ao 3º dia e está vivo. Vivo dentro de mim e de você. Olha só que notícia maravilhosa. Nós estamos para comemorar o nascimento de Cristo. É estranho, né? Porque ele mora dentro de nós. Por que nós comemoramos o nascimento de Cristo?
Porque através do Evangelho nós fomos ensinados que no coração de muitas pessoas esse Jesus ainda não nasceu. Então hoje, através da palavra, eu quero trazer para você que esse tempo que nós estamos vivendo nada mais é do que uma promessa que Jesus deixou para a igreja continuar a vivendo sobre essa verdade. Amém? Quero convidar você para abrir o Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler um versículo só. Versículo 8. Talvez você vai perguntar por que estamos falando de ressurreição no dia do nascimento de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 8. Durante essa semana nós estávamos em casa fazendo um devocional e a hora que nós chegamos nesse versículo, eu travei, sabe? Eu travei por conhecimento. Quando você lê um versículo e você não entende ele, eu fico empacado, sabe? Eu fico me perguntando. E eu louvo a Deus que quando a gente faz devocional em mais de uma pessoa, sempre Deus usa um ou outro para revelar a palavra, para que venha trazer conhecimento ao nosso coração. Amém? Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Querido Deus, nós queremos te pedir a revelação do teu evangelho no nosso entendimento nessa noite. Queremos te pedir que essa palavra possa realmente abrir os nossos olhos para a glória do teu nome. Amém, queridos? Pode se assentar. Então esse tempo que nós estamos vivendo é uma instituição de um tempo novo. Se vocês ouviram a pregação de ontem, o Heitor falou muito de tempo e ele falou que tempo é uma oportunidade. Então aquele pessoal estava vivendo uma instituição de um novo tempo, ou seja, de uma nova oportunidade que ia acontecer sobre a terra, que era o nascimento de Jesus. E nós sabemos pela história que Jesus nasce de Maria e ele cresce dentro de uma família, sempre com um propósito já que ele trouxe do céu. Se a gente fosse trazer um resumo para os nossos dias, Jesus é um embaixador que vem de um lugar para trazer uma boa notícia, que nada mais é do que o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus que está no céu, para nós que estamos na terra. Você já entendeu dessa forma ou não? Que alguém do céu, ele ama tanto você, que ele envia Jesus para falar direto da boca dele, como é o amor dele ao teu respeito. Então, essa palavra evangelho, lá na antiguidade, significa o quê? Quando um rei saía para fazer uma guerra, ele ia e guerreava, e ele ganhava essa guerra. Ontem, no nosso período de oração aqui, no sábado de manhã, eu usei o Gabriel, como se o Gabriel fosse aquele que trazia nas mãos um pergaminho chamado Evangelho. Como se fosse uma folha enrolada, e a hora que o rei entrava na cidade, com o seu exército vitorioso, o Gabriel, como arauto daquele rei, ele falava o Evangelho para aquelas pessoas. Então ele gritava lá na praça pública, dizendo: o nosso rei foi até no outro reinado, lutou, ganhou, venceu, trouxe alguns presos, venceu, trouxe riquezas para o nosso país. Isso se chama Evangelho, e nada diferente do que Cristo fez por nós. Ele foi, lutou contra o inimigo e venceu ele. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser beneficiados, porque nós somos cidadãos do céu. Amém, querido? Você entende que você é cidadão dos céus? Quando Jesus ele vem à terra, ele tem esse grande propósito de falar para as pessoas qual é a verdade do Pai. E o próprio apóstolo Paulo fala que Jesus, ele revela a natureza do Pai para os discípulos.
E esses discípulos, parece que por muito tempo, ficou com os olhos meio que escurecidos, e eles não entendiam direito o que Jesus falava, apesar deles reconhecerem que Jesus era um mestre, era um rabino, era um bom professor, e que ele em algum momento trazia no coração deles o entendimento que ele era o Filho de Deus. E essa história vai ficando pujante cada vez mais no coração dos discípulos, ao ponto deles irem com Jesus para todos os lugares. Então esse método que Jesus usa para falar o amor de Deus para eles é muito interessante. É muito interessante. E não é muito diferente como nós devemos nos comportar na sociedade. Então Jesus, ele começa a pregar o evangelho e ele fala que para entrar nesse novo reino, que na verdade é um estilo de vida diferente, onde nós não mais fazemos as nossas vontades, mas sim a vontade de Deus. Daí quando eu falo assim, mas eu não vou fazer mais a minha vontade, na verdade, a nossa vontade sempre nos deixou muito longe da presença de Deus. E nós sabemos disso. Lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher começou a fazer a vontade deles, cada vez mais eles ficaram longe de Deus. E de lá para cá se instituiu muitas religiões, ou seja, muito esforço humano para chegar diante de Deus. E nós vemos hoje no panorama social e no mundo, existe muitas religiões. E eu creio mesmo, queridos, que todas as religiões, ela tem um fundamento muito importante. Tem princípios maravilhosos. Se nós formos lá para o budismo, para o hinduísmo, para o islamismo, para todas as religiões, todas elas têm um princípio muito importante, ético, moral, que faz com que as pessoas caminhem dentro daquela religião. Mas eu queria dizer para você essa noite, que é da religião cristã. Todas as religiões não conseguem ir além de um ponto. Ou seja, todos os fundadores morreram. Todos aqueles que iniciaram de alguma forma aquelas religiões não estão mais no nosso meio. Mas a religião cristã é a única na qual o fundador, Jesus Cristo, inicia a religião e respalda com o próprio sangue na cruz. Mas não termina a história. Não termina a história, porque ele ressurge ao terceiro dia e ele continua ainda vivo. Por isso que o cristianismo, ele precisa ser entendido como sal da terra e luz do mundo, porque ele traz no teu interior a própria vida daquele que ainda está vivo. Nós não falamos daquele que morreu, nós falamos daquele que ainda está vivo dentro de mim e de você, porque eu sinto o coração dele pulsar dentro de mim. Eu sinto a presença dele quando um acorde do violão é tocado. Eu sinto a presença dele quando eu vejo um testemunho de vidas transformadas. Então essa religião na qual nós fazemos parte é a única que ainda tem o seu precursor vivo. E eu louvo por isso. Amém? E ele se chama Jesus Cristo. Essa palavra que nós lemos hoje, quando Jesus ressuscita, Maria Madalena chega ao túmulo e vê que ele está vazio. Ela corre para avisar os discípulos. E nesse texto que nós estamos lendo aqui, Pedro e João, eles saem enlouquecidos, correndo, porque eles estão preocupados que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Na verdade, está todo mundo desanimado, porque Jesus o tempo inteiro caminhou com eles, dizendo para eles que ele ia trazer vida, e vida em abundância. E a hora que Jesus morre no Calvário, eles falam assim, perdemos toda a nossa confiança, todo o nosso investimento durante 3 anos, tudo aquilo que ele falava para nós se perdeu, e muitos deles estavam o quê? Voltando para os antigos serviços deles. A própria palavra fala que Pedro estava voltando a pescar, os discípulos do caminho de Emaús estavam voltando para a cidade de Emaús. E interessante que a hora que eles chegam e veem que o túmulo está vazio, algo acontece dentro deles. Foi isso que me intrigou essa semana. A hora que eu li aqui, eles viram e creram. Pedro e João, um entra, o outro fica na porta.
eles viram e creram. Eu falei, Gisele, eu não consegui entender essa palavra. E daí a gente estava orando ali, estava em casa, a Jéssica estava junto, e do nada, a Gisele falou assim, eles entenderam aquilo que Jesus depositou no coração deles durante 3 anos e meio. Eles reconheceram que aquilo que Jesus falava estava se concretizando aos olhos dele, porque Jesus sempre falou, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer lá, e lá eu vou ressuscitar. E alguns deles, Pedro ainda falou assim, não vai não, não vai não. Então, o tempo inteiro, eu não sei dizer quantas vezes, mas eu acredito que toda semana, Jesus refrescava a mente deles com relação ao propósito dele na terra. A irmã orou pelos filhos e falou assim, Deus, que eles possam entender o propósito, certo? Então, qual era o propósito que Jesus estava querendo construir no coração dos discípulos? Na verdade, Jesus estava depositando no coração deles o evangelho da vida, que iria se revelar em tempo oportuno. Quando Jesus morre, eles acham que era tudo perdido. Mas naquele momento que eles olham para dentro do sepulcro e veem as roupas que foram, o manto, o lençol que foi enrolado em Jesus, estavam ali intactos, a Bíblia fala que eles viram e creram. Maravilhoso isso. Maria Madalena, de novo, quando ela volta no túmulo, o próprio Jesus começa a falar com ela, e ela reconhece a voz de Jesus, e ela o chama de mestre, que aqui está dizendo Rabone, e no versículo 17, no versículo 16, Maria fala assim, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Nesse momento, Jesus olha para ela e fala assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Parece que é apenas mais um versículo, queridos. Parece que é apenas mais um versículo de uma história bíblica. Mas nesse versículo tem uma verdade, uma revelação tão transformadora, porque até esse momento da história, ninguém tinha voltado para o Pai. Toda a humanidade que nasceu através de Adão e Eva estava longe do Pai, e o tempo inteiro Jesus estava querendo dizer, eu preciso arrumar um caminho de retorno. E nesse momento Jesus fica durante 40 dias na terra, ressuscitado, buscando um a um para dizer para eles, queridos, eu estou vivo. A promessa se concretizou, ou seja, Adão perdeu, mas eu ganhei. Adão perdeu o direito à vida eterna, eu readquiri de novo para vocês, e eu vou voltar para o Pai. Parece isso que é insignificante, e quando nós batemos os nossos olhos, nós falamos assim, que legal, Jesus voltou para Deus. Querido, se Jesus não tivesse voltado para Deus, nem eu nem você teria chance nenhuma de sair dessa terra um dia, porque o pecado nos aprisionou nesse modelo de vida que nós vivemos aqui nessa terra. Quando Jesus começa a pregar o evangelho, ele fala assim, eu quero que vocês tenham um estilo de vida do reino dos céus. E no Pai Nosso, que a Gisele acabou de fazer a abertura, falava o quê? Santificado seja o teu nome. Então, o que Jesus estava querendo dizer? A caminhada minha e sua na terra ia dizer para as pessoas como o nome de Deus é santo. O grande propósito do evangelho não é Jesus ter morrido na cruz, porque foi apenas o primeiro passo. Foi apenas a porta para que eu e você pudéssemos nos transformar em imagem e semelhança dele. Quando Jesus morre na cruz, ele fala assim, agora vocês podem fazer o que eu faço.
Agora vocês podem dar vida para outras pessoas igual eu estou dando. Por isso que eu falei no começo do culto que o evangelho é nada mais do que você revelando Jesus para as pessoas que estão ao teu redor. Para dizer, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, é um processo de nascimento no qual você pode gerar na vida de outras pessoas. Jesus pode nascer nessa noite, no teu coração, e no coração daqueles que você tem pregado o evangelho por aí. Porque quando Jesus fala para Maria Madalena, eu não voltei para o Pai ainda, porque eu tenho que falar para os meus discípulos que eu estou vivo, para eles crerem e pregarem, para eles fazerem o quê? Para eles cumprirem o propósito no qual eu treinei eles durante 3 anos. Durante 3 anos, o Senhor colocou um depósito dentro deles, que é o evangelho. E esse evangelho, ele muda a vida das pessoas através de uma transformação da sua. O evangelho é o único projeto divino que faz com que você ande no meio de outras pessoas e as pessoas olham para você e falam assim: eu quero ser igual a ele. Falei no sábado de manhã e tenho falado outras vezes no nosso estudo. Eu como pai, a Gisele como mãe, nós precisamos dizer para os nossos filhos como eles devem amar e respeitar os pais deles. Sabe como? Eu amando o meu pai e a minha mãe e deixando bem claro para eles olharem para mim. Jesus, ele fez esse projeto, esse discipulado que Jesus fez, ele falou e praticou. Ele falou e deixou os discípulos olharem. Queridos, não tem como vir aqui num culto domingo à noite e apenas falar para vocês o que deve ser feito. Porque as religiões mundiais, elas falam a forma como deve ser feito. Mas Jesus falou que não era para nós falarmos, era para nós fazermos. Era para nós sermos testemunhas vivas. Se algum dia alguém perguntar para você assim: eu nunca vi Jesus, você fala para ela assim: eu estou aqui na tua frente. Eu estou aqui na tua frente, porque eu sou imagem e semelhança de Jesus. Você, assim, talvez ela vai falar assim: ou talvez ela vai falar assim: é mesmo? Porque quando os apóstolos perguntaram para Jesus, eles não tinham visto Deus, Jesus falou assim: estou aqui. Porque Deus é a revelação na vida de Jesus. Jesus revelava o Pai, e Ele falou que nós iríamos revelar Ele. Então quando eles viram e creram, a boa notícia é que Jesus não tinha voltado para o céu ainda, mas Ele voltou, queridos. Ele é o primeiro ser humano que volta para o céu. E por Ele voltar para o céu, Ele deixa um vivo caminho de verdade para você seguir. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele te dá vida para andar no caminho que é Ele e para falar a verdade dEle. Amém? Essa é a revelação. Essa é a revelação. Quando nós lemos no Evangelho de João que Jesus, Ele vem para fazer isso, daí você fala assim: Jesus volta para o céu. E agora? O que vai acontecer? Daí Ele deixa outro Consolador, que é o Espírito Santo, que vai lembrar aí dentro de você todo o depósito que você tem construído na tua vida através da leitura bíblica, através da vida religiosa, crendo. Então a Bíblia nos chama para crer e para que nós possamos ter o quê? Uma vida plena, não só no céu, mas aqui e agora, nesse tempo. Porque Jesus, Ele falou que vai voltar para nos buscar, mas Ele falou que era para nós continuarmos falando sobre o Evangelho. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, tão precioso, um tempo de muitas oportunidades, onde esse Evangelho que está dentro de você, que você hoje é o receptáculo, ou seja, você é o vaso que carrega o Evangelho. E às vezes nós olhamos para o espelho e falamos assim: ai, não estou gostando de mim hoje. Ai, querido, você é lindo, você é especial,
você carrega o maior projeto que Deus sonhou um dia, que é a vida eterna, está dentro de você. E se você abrir a tua boca, outras vidas serão transformadas. Mais para frente, nesse mesmo evangelho, o Tomé, incrédulo, chega até os outros discípulos e fala assim: eu não vou acreditar não, eu preciso enfiar o dedo lá no machucado dele. Do nada Jesus aparece no meio deles e fala assim: Tomé, então rela a mão aqui no machucado, para que você não seja incrédulo, porque bem-aventurado aqueles meus discípulos que não viram, mas creram. Querido, você não crê porque você viu, mas porque através do evangelho, que veio através da vida de outras pessoas, por tantos e tantos séculos, fez com que o Espírito Santo convencesse o teu coração que Jesus é o único caminho de retorno para o céu. Então nós que estamos aqui no século 21, nós não vemos, mas nós cremos. Amém? Amém? A igreja está cheia de gente hoje que crê. Amém? Então nós cremos nesse evangelho que ele tem depositado dentro de mim e de você. Obedeça às autoridades, obedeça seu pai e sua mãe, honra as pessoas que estão em eminência, honra as pessoas que estão ao teu redor, para que as pessoas olhem qual é a forma correta de caminhar com Cristo. Esse é o único jeito de nós sermos testemunha de Cristo, é cumprir aquilo que ele pediu para nós e ensinar. E nós ensinamos, sabe como? Cumprindo. Nós não ensinamos falando, nós ensinamos fazendo. Nós ensinamos na prática do nosso dia a dia. Essa palavra, queria que vocês guardassem essa palavra no coração, porque ela tem transformado não só a minha vida e a sua, mas de todas as pessoas que um dia ousaram crer em Jesus Cristo, mas também vai transformar a vida de muitas pessoas no futuro, na qual, na tua ousadia diária, no testemunhar simples do evangelho, em dizer um bom dia, uma boa tarde, um Deus que abençoe, sim mãe, sim pai. Sim, estou indo. Sim, pode deixar que eu faço. De forma simples, nós podemos transformar a sociedade através da pregação do evangelho, através do modelo do sal. Porque o sal, quando você joga na comida, ele não fica aparecendo depois, né? Você sente. Mas a luz precisa brilhar, não é? Esse é o modelo da pregação do evangelho. Simples como um sal, dando sabor e restaurando as coisas na sociedade, mas também brilhando, para que as pessoas saibam o modelo. Jesus ficou brilhando, Isaura, durante 3 anos, perto de 12 pessoas, para que elas pudessem saber qual seria o estilo de vida que elas deveriam, o quê? Caminhar depois que Jesus voltasse para o céu. Então a boa notícia dessa noite: Jesus voltou para o céu, já nasceu, já morreu, já cumpriu o grande propósito celestial, que era reparar o erro no qual eu e você nascemos, que é o pecado que nos separa de Deus. Mas ele reparou o erro, e ele não cobra de mim e de você quando nós pedimos perdão. Através do arrependimento nós somos inseridos nesse novo reino, que na verdade é um estilo de vida. A vida inteira eu achava que Deus ia tirar nós, ia nos levar para o céu. Daí você vai falar: o Ricardo vai falar heresia. Não, Jesus trouxe o céu dentro do coração dos discípulos, porque na verdade o inferno é viver longe da presença de Deus. Esses tempos atrás eu estava orando, e quando eu era pequeno, minha mãe falava assim para mim: se você obedecer, você vai para o céu, se não obedecer, você vai para o inferno. Queridos, nós fomos ensinados assim, e a gente obedece a Deus por medo. O dia que eu entendi que Jesus trouxe o céu para o meu coração, e que na verdade eu já vivia o inferno, querido, eu não quero mais continuar nessa escuridão de longura do coração de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, o céu já vem para dentro de você.
E o dia que Jesus voltar, você só vai continuar vivendo na onde Ele está, porque hoje Ele mora dentro de você. Amém? Hoje Ele mora através do Espírito Santo dentro da igreja, dentro de mim e de você. Mas o dia que Ele retornar para essa terra, Ele vai falar assim: agora nós vamos viver muito tempo junto, eternamente. Você não perde mais a eternidade. A carta que Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim: o Evangelho nos trouxe o entendimento de que Jesus destruiu a morte. Olha que notícia esplendorosa! Jesus destruiu a morte, ou seja, ela não tem mais poder sobre você. Ah, querido, alguém vai chegar em você e vai falar assim: vou te matar. Eu sou indestrutível, não é? A carne vai morrer, mas eu sou indestrutível. Ou seja, eu nasci de novo depois da cruz. Então aqueles que estão em Cristo já morreram, não morrem mais, estão vivos e só estão esperando o quê? Para receber a recompensa. Então o Evangelho nos dá o entendimento que Jesus destruiu a morte. Então você não precisa mais ter medo da morte. Tem gente que se pela de medo da morte, porque talvez ainda não aceitou Jesus, né? Então Jesus destruiu a morte. Sabe o que Ele fez? Destruindo a morte, Ele fez nós entendermos que nós temos vida eterna. Isso é Evangelho, é a boa notícia. Talvez se Paulo tivesse no nosso meio hoje, ele viria lá na praça e ia gritar bem alto para todo mundo dizer: pessoal, ninguém mais vai morrer, porque Jesus já pagou o preço. Essa é a boa notícia do Evangelho. Ninguém mais vai morrer, porque Jesus já pagou o preço. Ele é o caminho de retorno. Daí o pessoal ia falar assim: caminho de retorno? Por isso que as igrejas que nasceram através da pregação dos 12 e de Paulo e dos discípulos de Jesus, eles tinham essa viva verdade dentro do coração deles, que às vezes nós nos esquecemos por estarmos vivendo nessa terra. A palavra dessa noite é para mim e para você. Não veja para crer, creia naquilo que já aconteceu. Nós vamos celebrar o nascimento de Jesus, mas Ele já nasceu. Pode nascer no coração daqueles que ainda não têm, mas Ele já morreu. Boa notícia é que Ele já ressuscitou e que Ele voltou para o Pai. E por Ele voltar para o Pai, Ele cumpriu a justiça de Deus na terra, porque ninguém poderia voltar, mas Ele voltou. E por voltar, o caminho está aberto para mim e para você. Precisamos falar essa boa notícia para as pessoas, porque nós estamos num tempo de festa. E se você ligar a televisão ou puxar no seu smartphone, tem mais má notícia do que boa. Vamos ser nós um livro de revelação na sociedade da boa notícia do Evangelho, que é o bom depósito que Deus deixou dentro de você, para que não só você seja salvo, mas para que a tua família, as pessoas que estão ao teu redor, possam também receber dessa salvação. Amém? Você entendeu essa palavra? Eu fiquei intrigado, mas hoje eu tenho certeza que a hora que Jesus falou para Maria Madalena: Maria Madalena, agora você tem um pai, o meu pai agora é teu pai. Não foi isso que ele falou aqui no versículo 17? Subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Olha que notícia boa que Maria Madalena recebeu. Por isso que ela ficou louca e saiu correndo para falar para todo mundo: agora nós temos um pai, e agora nós temos um Deus. E isso às vezes tem se tornado tão simples que eu tenho medo, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida das pessoas. Nós precisamos dar valor, porque esse Evangelho está dentro de você. Amém? Amém? Pedro quer tocar alguma coisa, Pedro? Se não quiser, eu já oro, hein? Enquanto o Pedro vai dedilhar essa música, eu quero assim que você faça uma oração de concordância. Eu creio que o Espírito Santo falou coisas aí que eu não preguei no teu coração, porque
a palavra de Deus ela é multiforme e eu creio que ela vai trabalhar no coração de cada um de vocês naquilo que é necessidade. O Pedro vai dedilhar uma música agora e nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos nos apossar daquilo que o Evangelho fala e falou para a igreja primitiva. Ousadia, intrepidez e autoridade no nome de Jesus. Ele não tem nos dado um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. E eu queria que você concordasse com essa palavra, porque eu tenho aprendido que aquilo que nós concordamos faz parte da nossa vida. E assim como a Gisele falou no começo do culto, que a palavra que sai da tua boca é uma semente, sabemos que no livro de Provérbios, toda palavra que sai da tua boca por ser uma semente, dá uma árvore na qual você mesmo come. Então, cuidado com aquilo que você fala e com aquilo que você concorda, porque isso se transforma em uma árvore e vai te dar alimento para você, para tua casa e para tua descendência. Mas nessa noite eu quero que a palavra que sair da tua boca seja uma palavra de concordância, não comigo, mas com aquilo que está sendo revelado na palavra dessa noite. Amém? Querido Deus, te adoramos, Pai. Tu és o nosso Paizinho querido, já foi revelado na tua palavra. Hoje nós temos um Pai, e por isso nós te adoramos como filhos. Nos apossamos, Senhor, nessa noite do teu amor, da tua autoridade, Senhor, do poder que o Evangelho tem em transformar a nossa vida e através da nossa vida também. Senhor, toda cegueira espiritual que há na nossa vida em não entender a tua palavra, Senhor, que caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo convença o nosso coração de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós nos apossamos do teu amor para amar o nosso próximo. Nós nos apossamos, Pai, da intrepidez, da autoridade e do poder da tua palavra para pregar no lugar que ainda está em trevas. Senhor, as famílias que ainda estão cativas, com os olhos escurecidos, sem entender que Jesus já nasceu, que Ele morreu e que Ele está vivo, que o Senhor possa trazer entendimento, e assim nós colocamos também a nossa família, Senhor, nessa noite. Senhor, nós queremos orar por essa cidade, que o Senhor traga retidão na política que vai se iniciar nesse novo ano. Queremos te pedir, Pai, que a igreja cristã dessa cidade se levante em oração, em um clamor pelo teu coração e por intimidade com o Senhor. Espírito Santo, completa a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, porque a tua palavra fala que o Senhor é fiel para completar. Senhor, nós nos apossamos nessa noite do Espírito, Senhor, de amor que vem do teu Espírito Santo. Revela no nosso coração o teu coração, Senhor, e que quando nós falarmos, Pai, que o teu nome seja glorificado aqui nesse lugar e na onde nós estivermos, que as pessoas não vejam mais nós, Senhor, mas vejam a tua imagem e semelhança, porque o Evangelho nos salvou para nos transformar na tua imagem e semelhança. E Paulo, ele fala, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não vivem mais a vida de Adão, mas é a vida de Jesus que está vivendo dentro de nós. Nós te honramos nessa noite, Senhor, num tempo onde o mundo está celebrando apenas uma festa, mas, Senhor, o nosso clamor nessa noite é para que vidas possam ser transformadas através, Pai, do teu nascimento no coração delas, de uma transformação real, específica e refletiva nessa sociedade. Senhor, nós somos o bom perfume do Senhor.
Nós somos uma carta escrita para o mundo ler. Senhor, nos ajude a testemunhar nessa terra o quanto o Senhor é bom. Que nós possamos diminuir cada dia mais e nos apossamos nessa noite também da humildade, da mansidão, da fome e sede por justiça. A tua justiça, Senhor, transforme o nosso viver e que nós possamos compreender. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, que eles possam compreender a tua palavra. Senhor, dê fome para eles de lerem. Espírito Santo, revela no coração da tua igreja esse grande propósito de continuar essa semente de vida eterna. Amém. Amém. Pode se levantar, querido. Senhor Deus, nessa noite nós apresentamos os enfermos dessa igreja, aqueles que estão acamados, aqueles que estão em hospital. Nós queremos dar ordem agora para toda doença sair do corpo deles em nome de Jesus. Senhor, que a saúde seja restabelecida. Senhor, que a vida deles possam ser transformada, Pai. Dê força para eles entenderem que o Senhor já curou-os na cruz. Porque a tua palavra fala, Senhor, que através de tudo aquilo que Ele fez, nós já estamos sarados. Senhor, nós nos apossamos da sua saúde e do teu projeto eterno, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que o teu amor, papai, em ter mandado Jesus para a terra, esse amor gracioso e esse amor que Jesus teve por nós na cruz, possa ser depositado em nossos corações, através do Espírito Santo, e que aqui permaneça, que aqui produza frutos para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Recebemos isso, Pai, para a glória do teu reino. Amém? Amém. Para sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre, amém. Para sempre, amém. Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as